Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre uma alegria renovada esse nosso encontro semanal em torno dos ensinamentos de Jesus. Um encontro em família para algumas reflexões sobre o Evangelho de Luz do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Lembramos que nós podemos acompanhar as leituras através do livro Vinha de Luz e do Evangelho segundo o Espiritismo. Não esquecer a água para ser fluidificada pelos guias espirituais. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai Criador, em vosso nome, trazendo nossos corações desejosos de aprender os vossos ensinamentos e principalmente de vivenciá-los. Dai-nos a vossa bênção, que ela nos envolva, nos iluminando e nos fortalecendo, para que fiquemos empenhados na nossa transformação interior, com base nos vossos ensinamentos. Que assim seja. A leitura é do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem é a mensagem de número 83. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. É João, capítulo 1, versículo 10. É razoável que ninguém peça ao próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta? A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. O problema não é de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. O Evangelho de hoje é sobre os itens 23, 24 e 25
do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. São itens inseridos no capítulo que trata das aflições humanas. E são comentários, breves comentários dos espíritos, como é o caso do espírito Fenelon e de outros que participaram da codificação. Então, no item 23, é abordado a questão dos tormentos voluntários. O que quer dizer esse item? Quer dizer que a criatura humana, ela busca a felicidade, uma felicidade que ainda não é deste mundo, e busca através das coisas efêmeras, das coisas passageiras, que igualmente geram vicissitudes. Poderia sim a criatura humana buscar a felicidade relativa àquela que é possível na atual situação terrena, que é a felicidade traduzida pela paz de coração. Aqui é possível antes de alcançarmos a felicidade verdadeira nos planos celestiais. Então, ao invés de buscar essa felicidade relativa, buscar a felicidade que é traduzida pela paz de coração, a criatura humana elege espontaneamente tormentos que vão lhe dar aflições, vão lhe dar perturbações, tormentos que poderiam ser evitados. É o caso, por exemplo, da inveja. Há algo mais terrível do que a inveja? A inveja que escraviza as pessoas. As pessoas não conseguem viver plenamente, viver a sua vida, porque se preocupam com o seu semelhante, ficam de olho nas posses do vizinho, do familiar, do colega de trabalho, desejando os bens que eles têm, o êxito que eles conseguem, e perdem a oportunidade de crescer, de evoluir. E essa inveja, ela independe de cultura, de classe social, de condição financeira. O indivíduo sente inveja do outro por pequenas coisas. Lembro de uma senhora que residia com o pai idoso e um filho com síndrome de Down, e ia à unidade de saúde do bairro e geralmente, vez ou outra, se fazia acompanhar por uma vizinha. E uma vez ela foi com o filho e o filho estava com uns chinelos muito fraquinhos, né? Assim, já pequeno para o pé dele. E uma médica então ofereceu um par de tênis de um filho, esse tênis praticamente novo, mas que já não servia mais para o filho. Quando ela chegou em casa, a vizinha viu que a médica tinha feito essa doação. E imediatamente ela foi ao posto de saúde tomar satisfações. O que é que fulaninha tinha que ela não tinha? Nunca tinha recebido nada daquela unidade de saúde. E ela, no entanto, o filho tinha sido presenteado com um par de tênis. Veja que uma coisa simples, um par de tênis já usado, e uma coisa simples, mas que despertou a inveja dela. Eram vizinhas, conviviam, né, assim, no cotidiano, mas essa criatura era uma pessoa invejosa, uma pessoa, inclusive, bastante cheia de doenças, vamos assim dizer, psicossomáticas, e a gente sabe que pode ser em decorrência dessa energia, dessas vibrações negativas de inveja que ela tinha da sua
vizinho do lado. Então, a inveja, a pessoa fica atormentada, é um tormento. Você não vive, você vive de observar a vida dos outros, de desejar o que o outro alcança, de desejar o que o outro ganha no seu dia a dia. Não quer saber como, né? A luta que muitas vezes a pessoa desenvolve para conseguir ter melhores condições de vida. Outro tormento que nós elegemos para nos atormentar é exatamente o ciúme. O ciúme, que é uma expressão de insegurança emocional, uma afetividade doentia, e a pessoa se martiriza, vigiando o outro, querendo ter controle das situações, querendo ter controle da vida das pessoas. É muito tormento. A pessoa, inclusive, fica a imaginar situações que não existem. A ganância, a ambição, aqueles que vivem em função de aumentar o seu patrimônio, mas uma coisa assim desenfreada, enlouquecida, se sente assim atormentado porque tem medo de perder o que tem. Fica a questionar se aquelas pessoas estão sendo amáveis consigo, se é pelos bens que ele detém, que ela detém. É outro tipo de tormento. O tormento das pessoas que com facilidade expressam muita raiva, né? Quando se veem assim contrariadas, algum interesse não atendido, se sentem assim prejudicadas e desenvolvem um sentimento de raiva muito grande. E essa raiva, se não for devidamente trabalhada, se transforma em mágoa, ressentimento e chega ao ódio. São inúmeros tormentos que a criatura humana vai elegendo para si, vai fabricando em sua casa mental. Porque tudo começa a nível da mente. Você pensa, você idealiza, aí vem o sentimento e tudo isso conduz às ações. As ações que são ações totalmente prejudiciais ao seu desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento moral, espiritual. Então, esses são, sem dúvida, os tormentos voluntários que nós elegemos para a nossa vida devido à nossa imperfeição, porque somos ainda espíritos enfermos, espíritos muito ignorantes. Então, não analisamos a nossa maneira de pensar, de sentir, de ser, e vamos dando evasão a essas energias muito, muito, muito prejudiciais. Muitas doenças, por que não dizer a maioria, têm origem exatamente nesse tipo de vibração, de energia enfermiça. Então, os espíritos apresentam também, nesse mesmo capítulo, o item 24, eles abordam a questão da infelicidade real. O que seria a infelicidade verdadeira? Eles dizem que não as dores, essa infelicidade não é as dores físicas, nem as privações materiais, mas sim as consequências das nossas atitudes incorretas, indevidas. O que resulta das nossas ações. Isso é que constitui a infelicidade verdadeira. E nós só vamos detectar, nós só vamos alcançar essa visão do que realmente é a infelicidade verdadeira do outro lado da vida, que a gente vai ter a dimensão do que realmente foi ruim, infeliz para nós. Até mesmo nas situações cotidianas, às vezes ocorre um fato que a gente acha que foi horrível, foi algo muito ruim, foi algo muito infeliz. Mas isso às vezes é um prenúncio de uma felicidade que dá para chegar.
Depois a gente compreende também que às vezes aquilo que é uma coisa que foi desastrosa foi, na verdade, uma bênção. Lembro de um conhecido nosso, do filho de um conhecido nosso, que perdeu o avião. Ele estava no Rio Grande do Sul, ia para São Paulo, se eu não me lembro, se me recordo. Era um dia em que ele ia exatamente a serviço, ele ia ter a oportunidade de uma entrevista para assumir um cargo. E ele estava muito feliz, ele tinha batalhado muito, estudado muito, e ele perde o avião. E fica arrasado, chora, se sente a última das pessoas. Horas depois vem a notícia de que aquele avião tinha explodido. Eu não sei se foi aquele avião da TAM que explodiu em São Paulo, eu não sei onde foi um desses que explodiu. E ele viu que aquilo que foi trágico, danoso, foi na verdade uma bênção. Não estava na sua programação reencarnatória ele desencarnar naquele dia. Ele não conseguiu reverter a situação com relação ao emprego, mas conseguiu, na sua cidade, lá mesmo no Rio Grande do Sul, uma colocação equivalente. Então a gente às vezes não sabe o que a gente está dizendo, porque nós não conhecemos os desígnios, né? Os desígnios de Deus para cada um de nós. Então a felicidade, a infelicidade real, na verdade, são atitudes, são comportamentos nossos que geram danos. A alegria malsã, o ciúme, a fama enlouquecida, a loucura satisfação da vaidade. São contextos, são ações que prejudicam, que impedem que tenhamos uma visão exata da nossa condição transcendente, da finalidade da vida aqui na matéria. Nós podemos usufruir dos bens materiais, das alegrias sadias, não resta a menor dúvida, mas nós não podemos ficar escravos desses aspectos materiais, que são efêmeros, que são perecíveis, que não nos conduzem ao crescimento, ao fortalecimento do ser espiritual. Afinal, nós somos seres imortais, nós estamos transitoriamente aqui na matéria, mas a nossa essência é espiritual. Então, nessa nossa busca pela felicidade, porque nós desejamos a liberdade, desejamos a felicidade, porque trazemos essa essência dentro de nós. Nós fomos criados para isso, para essa plenitude. Mas temos que caminhar muito ainda. Então, esse desejo, da felicidade, da liberdade que trazemos, muitas vezes dá uma certa melancolia em nossa vida. É comum no ser humano. Aquele dia que a gente está triste, está melancólico, com saudade, a gente não sabe dizer de quem, nem do que, mas é exatamente são as reminiscências do passado espiritual. Nós trazemos isso do mundo espiritual, das benesses vivenciadas em outras existências. E devemos ter cuidado para que isso não se torne algo permanente, uma tristeza, uma apatia, um desânimo, algo que venha tirar nossa coragem de viver, nossa coragem de ir à frente, de lutar. Então, meus amigos, meus irmãos, essas reflexões que nos são trazidas pelos Espíritos, no 5º capítulo, que trata da bem-aventurança dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino
dos céus, é o reino de Deus, são reflexões muito pertinentes, porque são aspectos que a criatura humana vivencia, que é comum em nosso dia a dia. Então devemos nos fortalecer nos ensinamentos do Cristo, na oração, para que possamos atravessar os nossos dias com muita fé, com resignação e coragem. São as reflexões que hoje nós trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer a nossa prece final, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedir para os guias espirituais fluidificarem a água, que as bênçãos que nesse momento caem sobre nós nos envolvam, higienizando o nosso ser, eliminando as energias negativas, reequilibrando nossas forças. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e da glória, do poder e da justiça, da paz e do amor para todos sempre. Que assim seja. Ficamos por aqui. Desejamos a todos uma semana de paz, de harmonia, de muita saúde, e que aqui possamos estar no nosso próximo Evangelho no Lar. Muita paz.